Olá amigo, olá amiga, bem-vindo ao canal Professor Rodrigo Batista. Aqui juntos, nós todos os dias estudamos a Palavra de Deus. O nosso guia de estudos da Palavra do Senhor é o livro, na verdade a lição da Escola Sabatina, que fala sobre o livro do Êxodo nesse trimestre. Estão aqui nas minhas mãos, está aqui em minhas mãos a Palavra de Deus, para a gente poder ler juntinhos o livro do Êxodo, que é o principal estudo desse trimestre inteiro, em que vamos falar um pouquinho mais de Deus, de Moisés, do Egito, das pragas, né? Logo, logo nós estaremos explicando essas questões e entendendo cada vez mais a palavra do Senhor. É muito importante entender o contexto histórico, é muito importante entender a cultura daquele povo, para que a gente possa entender a mensagem que Deus tem para você e para mim hoje. Hoje, então, é segunda-feira, dia 7 de julho, e o nosso tema de estudo de hoje é o anjo do Senhor. Eu vou ler com você, então, Êxodo capítulo 3, verso 2, que diz assim: Apareceu-lhe o anjo do Senhor, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. A palavra hebraica para anjo é a palavra malak. Me perdoe se a pronúncia não estiver muito correta, mas é malak, significa anjo ou mensageiro. Nem sempre essa palavra quer dizer um ser divino. Pode não ser exatamente um ser angelical. Uma pessoa pode ser um anjo, porque o significado é mensageiro, né? Um anjo, um mensageiro do Senhor. Você e eu podemos ser anjos de Deus, mensageiros da mensagem de amor e de esperança de Deus para esse mundo. Mas nós vemos um pouquinho mais quando nos aprofundamos no capítulo 3. Esse anjo que aparece para ele, no final, ali no verso 7, disse para a gente o seguinte, aliás, versos 6 e 7, diz assim: Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temia olhar para Deus. Disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor, por causa dos seus exatores. Conheço-lhes o sofrimento. Aqui então nos mostra que é Jesus que apareceu para Moisés, porque ele disse, olha, eu sou o Deus. Se fosse apenas um anjo, né, um anjo angelical, mesmo ser ali que nós conhecemos como anjos, que habitam a presença de Deus, ele não diria eu sou. Ele diria, olha, Deus me enviou, Jesus me enviou, Miguel me enviou, que são nomes que são dados para Jesus. Mas ele fala o seguinte, olha, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Jacó. Jesus se apresenta diante de Moisés, mostrando o nível de relacionamento que Deus quer ter com a gente. Ele mesmo se apresenta em forma de luz ali, né, com aquele brilho na sarça, mas o anjo do Senhor, que é Jesus, vem até Moisés e diz, olha, eu conheço a sua dor, eu conheço o seu sofrimento. E o texto bíblico diz mais, eu quero ler com você nesse momento. Vamos continuar a partir do verso 8. Por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa. E o texto bíblico continua dizendo, uma terra boa, ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vá agora, e eu te enviarei a Faraó, para que te tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Olha que mensagem incrível. Jesus se apresenta para Moisés e disse o seguinte, olha, eu conheço a dor do meu povo, eu conheço o sofrimento, as injustiças que eles sofrem, e não temos ser humano nesse mundo que não conheça a injustiça. A maioria de nós passa por situações terríveis, e mesmo os mais privilegiados dos seres humanos também passam por injustiças. Esse mundo é mau. Tem coisas boas? Com certeza. Tem justiça? Também tem. Mas a essência do nosso mundo é o pecado. Quando nós vendemos o nosso mundo para Satanás, lá no Éden, o Satanás se tornou o governante desse mundo. Ele acha que é o grande príncipe Deus deste século. É assim que ele é apresentado na Bíblia. O príncipe do pecado, o príncipe das trevas. Mas a palavra de Deus nos diz também que Jesus é o verdadeiro rei. Jesus reivindica este mundo através do seu sangue na cruz do Calvário. Aqui nós vemos um Deus que conhece a dor e o sofrimento de que você está passando agora. Seja sua alegria, seja sua dor, não importa. Deus quer ter relacionamento comigo e com você. E quer livrar a gente das situações ruins, da dor desse mundo. Eu conversei com um colega essa semana, um amigo, Wesley,
Até mandou uma mensagem aí, um abraço para você, Wesley. Geralmente o Wesley vê os nossos vídeos aqui todos os dias, ou quase todos os dias. E ele me disse o seguinte por mensagem através do WhatsApp, que ele havia visto uma situação bem ruim que havia acontecido, em que um homem havia matado mesmo o outro por causa de um chocolate. Olha a situação em que a gente está vivendo no nosso mundo. A vida humana vale menos que um chocolate. Eu não sei o contexto da história. Eu não sei o que foi dito ou não foi dito. Mas eu sei é que um homem matou um outro por causa de um simples chocolate. Como se a vida humana valesse menos que um doce. O coração humano, de acordo com a Bíblia, estaria se esfriando, o amor estaria se esfriando antes da volta de Jesus. Eu até comentei com ele o seguinte, o coração humano está se esfriando, está congelando. O ser humano está congelando, e não é do frio desse mundo não, é o coração, sem amor. A vida vale muito mais do que um simples chocolate. Na verdade, a vida vale tanto, até mesmo da pior pessoa que você pode pensar, que Jesus deu a sua vida na cruz do Calvário por essa pessoa. Por mim, por você, por todos nós. Pela pior e pela melhor das pessoas. Para aquela pessoa que escolheu adorar o inimigo de Deus de todo o coração. E com aquela também que escolheu adorar a Deus de todo o coração. Porque o amor de Deus é para todos nós. Deus conhece a aflição do seu povo. Deus conhece as dores que nós passamos. E aqui a Bíblia diz que Deus prometeu uma terra ampla, uma terra abençoada, onde naquele momento viviam povos que haviam tomado posse da terra do povo de Deus. Abraão havia comprado muitas terras em Canaã, e esses povos aqui, que eu acabei de ler para você, eles tomaram essas terras, já que o povo de Israel estava no Egito. E agora era a hora do seu povo, o povo de Deus, voltar para casa e retomar as suas terras. O texto bíblico diz que o clamor dos filhos de Israel chegou até Deus, e Deus viu a opressão com que eles estavam sendo oprimidos. Então, verso 11 diz o seguinte, disse Moisés a Deus, quem sou para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu, eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Olha o que Deus diz para ele. Ah, você está com medo? Não se preocupa, eu serei contigo. Diante das dores e aflições deste mundo, Jesus fala, eu vou estar com você. Você não está sozinho. Eu sempre estarei com você, você sentindo ou não, você conhecendo ou não. As coisas acontecendo de uma forma positiva ou negativa, não importa. Eu serei contigo. Isso também é um eco. Na verdade, um eco disso é escutado no livro de Josué, onde quando ele estava com medo, Deus diz para ele, olha, eu serei contigo. Eu estarei com você. Eu sou a força, né? Deus é a rocha, a fortaleza. Eu sou o que sou. Deus, o nosso Deus, sempre estará com a gente. Vamos continuar o nosso estudo e a partir de agora, nossa lição ela começa a aumentar falando o seguinte, que a tarefa que Moisés tinha diante dele, aumentar o contexto, né, a história, e diz o seguinte, que a tarefa de Moisés era gigantesca. Diante disso ele ficou com medo, né? Como é que eu posso ir? Como é que eu posso ir diante de Faraó? Aí Deus fala o seguinte, olha, eu serei contigo. Mas isso mostra uma coisa também de Moisés aqui, que a lição ela coloca pra gente. Moisés era humilde, ele sabia que ele era só uma pessoa comum agora. Não era mais um príncipe do Egito, ele era só um pastor do deserto. Quem era um pastor do deserto para se apresentar diante do homem mais poderoso do mundo? Quem era Moisés? Não era ninguém. Às vezes a gente também se sente assim, né? Como ninguém. Mas a frase que Deus disse para Moisés fez toda a diferença. Eu serei contigo. Você é alguém. Você é especial. Você é um filho e uma filha de Deus. Vamos orar? Querido Pai, obrigado por tua mensagem, pela lição da Escola Sabatina, que nos fala como Deus nos ama tanto, conhece nossa dor, nosso sofrimento, promete estar conosco em todos os momentos, nos dando a vitória através dos méritos de Jesus. Obrigado, Senhor, por esse milagre maravilhoso. Em nome de Jesus. Amém. Meu amigo e minha amiga, nunca se esqueça. Nessa vida, como eu sempre digo para você, é você, Deus. Eu serei contigo. É a mensagem do Senhor. Te vejo amanhã. Tchau, tchau.